Capítulo 14. Um jovem rajá. A charneca estava escondida pela névoa quando a manhã chegou e a chuva não parava de cair. Não havia como brincar lá fora. Marta estava tão ocupada que Mary sequer teve oportunidade de conversar com ela, mas à tarde pediu-lhe que se sentassem juntas no quarto de brincar. A criada veio trazendo a meia que sempre tricotava quando não tinha outras tarefas. "Qual é o seu problema?" ela perguntou assim que se sentaram. "Parece que você quer me falar alguma coisa." "Sim. Eu descobri o que era o choro", disse Mary. Marta deixou o tricô cair sobre os joelhos e olhou para ela com olhos assustados. "Você não!" ela exclamou. "Nunca." "Eu ouvi ontem à noite", continuou Mary. "Me levantei e fui ver de onde vinha. Era Colin. Eu o conheci." O rosto de Marta ficou vermelho de medo. "Eita! Dona Mary!" ela disse, quase chorando. "Você não devia ter feito isso e não devia. Você vai me deixar em apuro. Eu nunca te disse nada sobre ele, mas você vai me deixar em apuro. Eu vou perder meu emprego, e aí o que a mãe vai fazer?" "Você não vai perder seu emprego", Mary acalmou. "Ele ficou feliz por eu ter ido. Nós conversamos muito e ele ficou feliz por eu estar lá." "Ele ficou feliz?" exclamou Marta. "Tem certeza? Você não sabe como ele fica quando alguma coisa irrita ele. Já é um rapaz grande para chorar como bebê, mas quando tá bravo grita só para assustar a gente. Ele sabe que a gente não pode fazer nada." "Ele não ficou irritado", disse Mary. "Eu perguntei se ele preferia que eu saísse, mas ele me pediu para ficar. E me fez perguntas e eu me sentei em um banquinho e conversei com ele sobre a Índia e sobre o pisco e os jardins. Ele não me deixou sair. Ele me mostrou a foto de sua mãe. Antes de deixá-lo, cantei para ele dormir." Marta quase engasgou de espanto. "Eu nem consigo acreditar em você!" protestou. "É como se tivesse entrado direto na cova de um leão. Se ele fizesse do jeito que sempre faz, teria um acesso de raiva e acordado a casa inteira. Ele não deixa os estranhos olhar para ele. Mas ele me deixou. Eu olhei para ele o tempo todo e ele olhava para mim. Nós nos encaramos", disse Mary. "Não sei nem o que fazer", exclamou Marta, agitada. "Se a senhora Medlock descobrir, ela vai pensar que eu quebrei as ordens e contei para você e aí vai me mandar de volta para minha mãe. Ele ainda não vai contar nada sobre isso à senhora Medlock. Será uma espécie de segredo no começo", disse Mary com firmeza. "E ele disse que todos são obrigados a fazer o que ele bem entender." Isso é bem verdade, um menino ruim", suspirou Marta, enxugando a testa com o avental. "Ele disse que a senhora Medlock o obedecerá. E ele quer que eu vá conversar com ele todos os dias. E que você deve me dizer quando ele quiser que eu vá." "Eu", disse Marta. "Vou perder meu emprego, eu vou sim." "Você não perderá se fizer o que ele quer que você faça e se todo mundo tem ordens para obedecê-lo", argumentou Mary. "Você tá querendo dizer", exclamou Marta com os olhos arregalados, "que ele foi gentil com você?" "Acho que ele quase gostou de mim", respondeu Mary. "Então você deve ter enfeitiçado ele", julgou Marta, respirando fundo. "Você quer dizer magia?" perguntou Mary. "Já ouvi falar dos feitiços na Índia, mas não tenho esse domingo." Assim que entrei no quarto fiquei tão surpresa em vê-lo que paralisei. Então ele se virou e me encarou. E achou que eu era um fantasma ou um sonho e até pensei que talvez fosse mesmo. E foi muito estranho estarmos ali sozinhos no meio da noite, sem termos nos conhecido antes. Começamos a fazer perguntas um ao outro. E quando perguntei se eu deveria ir embora, ele disse que não. Acabou-se o mundo. Marta engasgou. "Qual doença ele tem?" perguntou Mary. "Ninguém sabe direito", disse Marta. "O Sr. Crave enlouqueceu quando ele nasceu.
Os médicos acharam que teriam de colocar ele num hospício. Foi porque a senhora Craven morreu, como eu já contei pra você. Ele não queria nem olhar pro nenê. Ele gritava e dizia que seria outro corcunda igual a ele e que seria melhor que morresse. O Colin é corcunda? Mary perguntou. Não me pareceu. Ele ainda não é, explicou Marta. Mas nasceu já todo torto. A mãe fala que tem tanto problema e raiva nesta casa que deixa qualquer criança doente. Eles temia que as costas dele fosse fraca e sempre cuidaram disso, e deixando ele sempre deitado e sem andar. Uma vez, obrigaram ele a usar uma cinta, mas ele ficou tão incomodado que caiu doente na hora. Então um médico famoso veio e mandou tirar. Ele conversou muito bravo com outro médico, mas foi educado. Ele disse que estavam dando muito remédio ao menino e que deixavam ele fazer o que queria demais. Acho que ele é um menino muito mimado, disse Mary. Ele sempre foi ruim assim. Concordou Marta. Não vou dizer que ele não é um pouco doente. Ele teve tosse e resfriado e quase morreu disso umas 2 ou 3 vezes. Uma vez ele teve febre reumática e outra vez teve tifoide. Eita! A senhora Medlock quase teve um treco. Ele estava delirando de febre e ela falou com a enfermeira na frente dele, pensando que ele não estava ouvindo, e ela disse: desta vez é certeza que ele vai morrer, e será melhor para ele e para todos nós. Então ela olhou para ele e ele estava com aqueles olhos grandes, olhando para ela lúcido igual a uma coruja. Ela ficou sem saber o que fazer, mas ele só olhou para ela e falou: e me dá um pouco de água e pare de falar. Você acha que ele vai morrer? Perguntou Mary. A mãe fala que não tem motivo para uma criança viver sem ar fresco e sem fazer nada além de deitar de costa e ler livro com foto e tomar remédio. Ele é fraco e não gosta da trabalheira que dá ser levado para fora de casa, e ele pega resfriado tão fácil que fala que sair deixa ele doente. Mary se sentou e olhou para o fogo. Queria saber, disse ela, pensativa, se não faria bem a ele ir a um jardim e ver as coisas crescendo. Isso me fez muito bem. Um dos piores ataques que ele já teve, contou Marta, foi uma vez que levaram ele para um lugar onde as roseiras crescem perto da fonte. Ele tinha lido num jornal que as pessoas pegavam um negócio que ele chamou de resfriado de roseira, e ele começou a espirrar e falou que tinha pegado, e então um jardineiro novo que não conhecia as regras estava passando e olhou para ele curioso. Ele ficou louco e disse que o homem olhou para ele porque ele ia ser corcunda. Ele começou a chorar até ficar com febre e passou a noite doente. Se ele fizer isso comigo, nunca mais irei vê-lo, disse Mary. Se ele quiser, vai te obrigar, alertou Marta. Melhor se saber disso desde já. Logo depois, uma sineta tocou e ela enrolou seu tricô. Aposto que a enfermeira quer que eu fique um pouco com ele, e disse. Espero que esteja de bom humor. Saiu do quarto e voltou 10 minutos depois com uma expressão intrigada. Bom, você enfeitiçou ele, comentou ela. Ele tá de pé no sofá com seus livros de foto. Disse para a enfermeira sair até às 6 horas. E eu tenho que esperar no quarto do lado. No minuto em que ela saiu, ele me chamou e falou: quero que Mary Lennox venha conversar comigo, e lembre-se de não contar a ninguém. Vá logo, sem perda de tempo. Mary estava bastante disposta a ir imediatamente. Ela não queria ver Colin tanto quanto queria ver Deacon, mas queria muito vê-lo. Quando ela entrou no quarto, havia um fogo forte na lareira, e à luz do dia pôde perceber que era um cômodo muito bonito. Havia cores vivas nos tapetes, cortinas, quadros e livros nas prateleiras, o que fazia o quarto parecer claro e confortável, mesmo com o céu cinza e a chuva. O próprio Colin parecia uma pintura. Estava enrolado em um roupão de veludo, sentado contra uma grande almofada de brocado. Tinha uma mancha vermelha em cada bochecha. Entre, convidou ele. Fiquei pensando em você a manhã toda. Também tenho pensado em você, respondeu Mary. Você não sabe o quanto Marta está assustada. Ela disse que a senhora Medlock vai pensar que foi ela quem me contou sobre você e a mandará embora. Ele franziu a testa. Vá e diga para ela vir aqui, pediu ele. Ela está no quarto ao lado.
Mary foi e voltou com ela. A pobre Marta tremia como vara verde. Colin ainda estava carrancudo. Você é obrigada a fazer o que eu quero ou não? Ele inquiriu. Tenho que fazer o que o senhor quiser, Marta titubeou, muito corada. Medlock tem que fazer o que eu quero? Todo mundo tem, senhor, confirmou Marta. Bem, então, se eu ordeno que você traga a sorta Mary para mim, como Medlock poderia mandá-la embora se descobrisse? Por favor, não deixe, senhor, implorou Marta. Vou mandá-la embora se ela se atrever a dizer uma palavra sobre isso, afirmou o patrão Craven, arrogante. Ela também não gostaria nada disso, aposto. Obrigada, senhor, disse, com uma reverência. Quero cumprir meu dever, senhor. O seu dever é fazer o que eu mando. O tom de Colin foi ainda mais arrogante. Você está protegida. Agora saia. Quando a porta se fechou atrás de Marta, Mary olhava para Colin como se ele a tivesse feito raciocinar. Por que me olha assim? Perguntou ele. O que você achou? Estou pensando em duas coisas. O quê? Sente-se e me conte. A primeira é que, e começou Mary, sentando-se no banquinho, uma vez, na Índia, viu um menino que era um rajá. Ele tinha rubis, esmeraldas e diamantes grudados nele. Ele falava com seu povo assim como você fala com Marta. Todos tinham de fazer tudo o que ele mandava, imediatamente. Eu acho que eles teriam sido mortos se não o fizessem. Vou pedir para você me contar mais sobre os rajás daqui a pouco, pediu Colin, mas primeiro, me diga qual é a segunda coisa. Eu estava pensando, disse Mary, como você é diferente de Deacon. Quem é Deacon? Perguntou. Que nome esquisito. Talvez ela pudesse contar a ele, pois achava possível falar de Deacon sem mencionar o jardim secreto. Ela gostava de ouvir Marta falar sobre Deacon. Além disso, queria muito falar dele. Era como se isso trouxesse para mais perto. Ele é irmão da Marta. Tem 12 anos, explicou ela. Ele é diferente de todo mundo. Sabe encantar raposas, esquilos e pássaros, assim como os nativos da Índia encantam as cobras. Ele toca uma melodia muito suave em uma flauta e eles ouvem e vêm. Havia alguns livros grandes em uma mesa ao seu lado e de repente ele puxou um em sua direção. Há uma foto de um encantador de serpentes neste, e exclamou. Venha ver. O livro era lindo, com incríveis ilustrações coloridas, e ele apontou para uma delas. Ele pode fazer isto? Perguntou ansiosamente. Ele tocava sua flauta e eles ouviam, explicou Mary. Mas ele não chama isso de feitiçaria. Ele diz que é porque ele fica muito na charneca e conhece os costumes deles. Diz que às vezes se sente como se fosse um pássaro ou um coelho, e tem um grande amor por eles. Acho ele fez perguntas ao pisco. Parecia que eles conversavam entre si com gorjeios. Colin deitou-se na almofada e seus olhos ficaram cada vez maiores, assim como as manchas em suas bochechas. Conte-me um pouco mais sobre ele, pediu. Ele sabe tudo sobre ovos e ninhos, continuou Mary. E sabe onde vivem as raposas, os texugos e as lontras. Não comenta nada sobre os animais, para que outros meninos não encontrem suas tocas e façam mal a eles. Deacon sabe de tudo que cresce ou vive na charneca. Ele gosta da charneca? Colin interessou-se. Como ele pode gostar de um lugar tão grande, vazio e triste? É o lugar mais lindo que conheço, protestou Mary. Há milhares de coisas adoráveis crescendo nela e milhares de criaturinhas ocupadas construindo ninhos, fazendo buracos e tocas e se mexendo, cantando ou falando uns com os outros. Eles estão sempre ocupados e se divertindo muito debaixo da terra ou nas árvores e urzes. É o mundo deles. Como você sabe disso tudo? Indagou Colin, virando-se sobre o cotovelo para olhar para ela. Eu nunca estive lá, é verdade, disse Mary, lembrando-se de repente. Eu só passei por ali no escuro. A achei horrível. Marta me contou sobre essas coisas primeiro e depois Deacon.
Quando Deacon fala sobre a charneca, você sente como se tivesse visto e ouvido as mesmas coisas e como se estivesse ao lado das urzes com o sol brilhando e o tojo cheirando a mel, e todas aquelas abelhas e borboletas. Nunca se vê nada quando se está doente, disse Colin, inquieto. Parecia ouvir um novo som à distância e imaginava o que era. É impossível se você só ficar no quarto, apontou Mary. Eu não poderia ir à charneca, disse ele em um tom ressentido. Mary ficou em silêncio por um minuto e então disse algo ousado. Você poderia, e quem sabe? Ele se moveu como se estivesse assustado. Ir na charneca. Como? Eu vou morrer. Como você sabe? Protestou Mary, antipática. Ela não gostou do jeito que ele falou sobre morrer e se sentiu muito solidária. Quase parecia que ele se gabava disso. Ah, eu ouço isso desde que me lembro, respondeu irritado. Estão sempre sussurrando e acham que não percebo. Eles gostariam que eu morresse. Dona Mary se sentiu totalmente irritada e apertou os lábios. Se alguém quisesse que eu morresse, disse ela, eu não morreria, só de pirraça. Quem gostaria que você morresse? Os criados, é claro, o Dr. Craven, porque ele herdaria Misselthwaite e ficaria rico, em vez de pobre como é. Ele não se atreve a dizer isso, mas sempre parece mais alegre quando eu pioro. Quando eu tive febre tifoide, sua cara ficou até mais gorda. Acho que meu pai também gostaria. Eu não acredito que ele gostaria, retrucou Mary, bastante obstinada. Aquilo fez Colin se virar e olhar para ela novamente. Acha que não? Ele disse. Então ele se recostou na almofada e ficou imóvel, como se estivesse refletindo. Houve um longo silêncio. Talvez ambos estivessem pensando coisas estranhas que crianças geralmente não pensariam. Eu gosto do médico famoso de Londres porque ele mandou que tirassem a coisa de ferro, comentou Mary, finalmente. Ele disse que você ia morrer? Não. O que ele disse? Ele não sussurrou, Colin respondeu. Talvez ele soubesse que eu odeio sussurros. Ouvi ele dizer uma coisa bem alto. Ele disse, o menino poderia viver se acreditasse nisso. Melhor em seu humor. Ele parecia zangado. Eu vou te contar quem talvez pudesse melhorar o seu humor, disse Mary, pensativa. Ela gostaria que tudo fosse resolvido de uma forma ou de outra. Acho que Deacon conseguiria. Ele está sempre falando sobre coisas vivas. Nunca fala sobre coisas mortas ou coisas que estão doentes. Está sempre olhando para os pássaros voando no céu ou olhando as coisas que crescem na terra. Ele tem olhos azuis muito redondos e atentos para olhar em volta. Ele ri uma gargalhada tão gostosa com sua boca larga, e suas bochechas são coradas, encoradas como cerejas. Ela puxou seu banquinho para mais perto do sofá e sua expressão mudou completamente com a lembrança da boca larga e curvada e dos olhos bem abertos. Olha, continuou ela. Não vamos falar sobre morte, eu não gosto disso. Vamos falar sobre viver. Vamos falar mais sobre Deacon. E vamos ver esses desenhos. Foi a melhor coisa que ela poderia ter dito. Falar sobre Deacon significava falar sobre a charneca e sobre a cabana e as 14 pessoas que viviam nela com 16 shillings por semana, e sobre as crianças que engordavam com a grama da charneca como os pôneis selvagens. E sobre a mãe de Deacon, e a corda de pular, e o horizonte ensolarado, e sobre as pontas verde claras projetando-se do gramado escuro. E era tudo tão vivo que Mary falava mais do que jamais havia falado antes. Colin falava e ouvia como nunca havia feito antes. E os dois começaram a rir do nada, como fazem as crianças quando estão juntas e felizes. E eles riram tanto, com tanto barulho, que pareciam duas criaturas normais e saudáveis de 10 anos de idade, em vez de uma menina rígida, pequena e amarga e um menino doente que achava que iria morrer. Eles se divertiram tanto que se esqueceram dos desenhos e da hora. Riram muito alto sobre Ben Vetterstall e seu pisco, e Colin sentou-se como se tivesse esquecido sua fraqueza nas costas, quando de repente lembrou-se de algo. Sabia que há uma coisa em que nunca pensamos? Disse ele.
Nós somos primos. Parecia tão estranho que tivessem conversado tanto sem se lembrar desse simples fato que riram mais do que nunca, porque estavam com humor para rir de tudo. E no meio da diversão a porta se abriu e entraram o Dr. Craven e a Sra. Medlock. O Dr. Craven ficou alarmado, e a Sra. Medlock quase caiu para trás, porque ele acidentalmente esbarrou nela. Bom Deus! Exclamou a pobre Sra. Medlock, com os olhos quase saltando das órbitas. Bom Deus! O que é isto? Disse o Dr. Craven, avançando. O que significa isto? Então Mary se lembrou do menino Rajá novamente. Colin respondeu como se nem o sobressalto do médico nem o terror da Sra. Medlock tivessem a menor importância. Ele estava tão pouco perturbado que parecia que uma mosca e um mosquito tivessem entrado no quarto. Esta é minha prima, Mary Lennox, afirmou ele. Pedi que viesse conversar comigo. Gosto dela. Ela deve vir e conversar comigo sempre que eu mandar chamá-la. O Dr. Craven voltou-se com ar de reprovação para a Sra. Medlock. Oh, senhor, ela ofegou. Não sei como isto aconteceu. Nenhum criado aqui se atreveu a contar, todos eles têm suas ordens. Ninguém disse nada a ela, continuou Colin. Ela me ouviu chorar e me encontrou. Estou feliz que tenha vindo. Não seja ridícula, Medlock. Mary notou que o Dr. Craven não parecia satisfeito, mas estava claro que ele não ousaria se opor ao paciente. O médico se sentou ao lado de Colin e sentiu seu pulso. Receio que tenha se agitado demais. A agitação não é bom para você, meu menino, declarou. Eu ficaria agitado se ela ficasse longe, respondeu Colin, seus olhos começando a brilhar perigosamente. Estou melhor. Ela me faz melhorar. A enfermeira deve trazer o chá dela junto com o meu. Tomaremos chá juntos. A Sra. Medlock e o Dr. Craven se entreolharam de maneira preocupada, mas evidentemente não havia nada a ser feito. Ele parece muito melhor, senhor, arriscou a Sra. Medlock. Mas, pensando no assunto, ele já parecia melhor hoje cedo, antes que ela viesse para o quarto. Ela veio aqui ontem à noite. Ficou comigo por muito tempo. Ela cantou uma canção em hindustani para que eu dormisse, disse Colin. Eu estava melhor quando acordei, queria meu café da manhã. Quero meu chá agora. Chame a enfermeira, Medlock. O Dr. Craven não ficou por muito tempo. Conversou com a enfermeira por alguns minutos quando ela entrou no quarto e disse algumas palavras de advertência a Colin. Que ele não devia falar muito, que não devia se esquecer de que estava doente, que não devia se esquecer de que se cansava facilmente. Mary entendeu que havia uma série de coisas desagradáveis das quais ele não deveria se esquecer. Colin pareceu preocupado e manteve seus estranhos olhos de cílios pretos fixos no rosto do Dr. Craven. Eu quero esquecer tudo isso, declarou finalmente. Ela me faz esquecer. É por isso que eu a quero aqui. O Dr. Craven não parecia feliz ao sair do quarto. Deixou um olhar perplexo para a menina sentada no banquinho almofadado. Ela havia voltado a ser uma criança rígida e silenciosa assim que entraram no quarto, e o médico não conseguia entender o motivo da atração. O menino realmente parecia mais empolgado, entretanto. Enfim suspirou pesadamente e seguiu pelo corredor. Eles estão sempre querendo que eu coma quando eu não quero, resmungou Colin, enquanto a enfermeira colocava o chá na mesa perto do sofá. Agora, se você comer, eu também como. Estes bolinhos parecem muito gostosos e quentes. Fale mais sobre os rajás.